Vamos lá, pessoal. As provas orais. Sempre, nós vamos falar de provas orais, nós precisamos lembrar que existe uma audiência por trás, né? Que é a audiência de instrução e julgamento. Nós só apresentamos as provas orais, as provas faladas, quando existe uma audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é a audiência mais importante. Nós já falamos aqui que o processo civil, a advocacia civil, a advocacia imobiliária consumidor, nós temos 4 audiências. A audiência de conciliação e mediação, só para fazer acordo. Muitas vezes tem o juiz, a juíza que vai fazer. A audiência de saneamento, o juiz ou a juíza pode marcar essa audiência antes de julgar, preparar o julgamento, tirar alguma dúvida para julgar. A audiência justificativa ou justificação prévia, ela é agendada, marcada para tirar uma dúvida, depois posteriormente julgar. Né? Julgar um pedido provisório, não definitivo. Né? Então, normalmente, uma ação de reintegração de posse, o juiz ou a juíza marca essa audiência para tirar alguma dúvida para julgar se vai dar liminar ou não. A nossa audiência de instrução e julgamento é a bambambam, porque nós vamos levar as testemunhas e o depoimento pessoal das partes. Em sede de uso capião, gente, eu vou ser muito sincero, quase não tem audiência, já conversamos sobre isso. De cada 100 casos de uso capião, eu diria que pelo menos aí, 2 casos ou 3 vai ter audiência. Vai ter audiência quando a parte pede, porque o instrumento probatório é fraco, não tem muitas provas documentais, ou outro detalhe importante, o processo se tornou litigioso, então o juiz, a juíza marca essa audiência para tirar dúvidas, escutar as partes, é uma realidade, tá? Então nós precisamos saber disso. Em relação à produção de provas orais, então sempre vai ocorrer em audiência de instrução e julgamento. Quero trazer para você que provas orais, esse assunto é muito importante, tanto é que houve um deslocamento sim, do capítulo antinente às provas do Código de Processo Civil revogado, o diploma legal atual, trata-se de um diploma mais resumido, mais didático, então nós temos aí a conceituação no 361 e inserido sim entre essas normas disciplinadoras do procedimento da audiência de instrução e julgamento, a ordem para a produção da prova oral, procurando celeridade, otimizar, né, o aproveitamento das declarações para os esclarecimentos dos fatos também. Quero tratar com você aqui que a audiência de instrução e julgamento ela tem o objetivo, sim, de constituir probatório, provas orais, tratar das testemunhas, do depoimento pessoal das partes. Esse é o grande objetivo dessa audiência. É importante falar sobre isso. Eu quero trazer também para você que, abordando o entendimento, o posicionamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive um julgado de um agravo regimental no recurso especial 249/673, de origem do Rio Grande do Sul, esse julgado ficou conhecido por quê? Porque ocorreu a inversão na ordem da oitiva das testemunhas e acarretou um prejuízo à defesa do agravante, razão pela qual, ausente a prova do efeito, né, do efetivo prejuízo, o entendimento do tribunal que não mereceu a reforma, o arresto, então ficou conhecido. Por que eu estou trazendo isso como exemplo? Porque a pessoa está falando, eu estou falando de um julgado que traz como exemplo que existe todo um formalismo sim na audiência de instrução e julgamento. E se esse formalismo não for respeitado, essa audiência está prejudicada. É um ponto importante também. Eu trago para você também o artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a dilatar os prazos e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-se assim às necessidades dos conflitos de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito por meio de decisão devidamente fundamentada. Recomenda-se que, no início da produção da prova oral, segundo o artigo 353, inciso 2º, o juiz se reporte às questões de fato sobre as quais deverá girar, né, a instrução que foram fixadas na decisão de saneamento. Então, essa é a ideia. Nos casos em que houver produção de prova pericial, como já foi realizado, poderá o perito ser ouvido em audiência de instrução e julgamento. Perito, perita, poderão ser convidados, convocados, ouvidos na referida audiência, sim. Primeiramente, o perito e os seus respectivos assistentes, se tiver, né, assistentes técnicos, e também a requerimento das partes a respeito dos quesitos suplementares, caso não sejam respondidos, ou
por escrito, né, na forma insatisfatória, conforme o artigo 361, nessa hipótese deverão ser intimados por meio eletrônico com antecedência mínima de 10 dias, na forma do artigo 477, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil. E para que compareça à audiência de instrução e julgamento, também. Vamos lá. Se todos eles forem intimados, após os esclarecimentos do perito, serão ouvidos os assistentes técnicos indicados pelo autor e em seguida aquele indicado pelo réu, que poderão reproduzir oralmente as respostas trazidas por escrito. Isso é o procedimento, é o cronograma dessa audiência. E aí sim, passa-se então a coleta do depoimento pessoal do autor, que necessariamente eu tenho que pedir, hein, gente? Deve ter sido intimado para tal finalidade também. Isso aparece também nos fundamentos do artigo 361 e 385, parágrafo 1º. Se houver desconsórcio ativo, caberá ao réu eleger qual deles deve depor em primeiro lugar. Após o depoimento do autor, nessa audiência de instrução e julgamento, tomando-se a presença dos outros litigantes que ainda não depuserem, o artigo 365, parágrafo 2º, esclarece que passa-se a oitiva se houver do outro desconsórcio e em seguida do réu, observando a mesma ordem também. Depois serão inquiridas em imediato a sequência das testemunhas arroladas pelo autor. Então, primeiro a testemunha do autor ou dos autores, essas testemunhas na ordem, por ele escolhida, é o autor que vai escolher a ordem das testemunhas, e em seguida aquelas arroladas pelo réu. Isso também aparece no artigo 361, inciso 3º. Em regra, gente, deverão ser elas, né, ouvidas separadamente, testemunha tem que ser ouvida separadamente, cuidando-se para que uma não assista, não escute a outra, né, o depoimento da outra, conforme o artigo 456, para manter uma segurança jurídica nessa audiência. Trago para você também que na audiência de instrução e julgamento tenha-se presente que o determinado, a diferente distribuição do ônus da prova, o ensejo da decisão de discernimento e a organização do processo, conforme aparece no 357, inciso 3º do Código de Processo Civil, o juiz poderá igualmente inverter a ordem da aquisição das testemunhas, ouvindo as do réu e em seguida aquelas arroladas pelo autor também. Não podemos esquecer que dispõe ainda, gente, o parágrafo único do artigo 361, que durante o depoimento de todas as pessoas acima arroladas, né, referidas, certamente, para evitar tumulto, os advogados e representantes do MP não poderão intervir ou apartear sem permissão do juiz, senão vira bagunça, né? Então, importante também. Então, essa é a regra do jogo de uma audiência de instrução e julgamento. Então, essa é a regra do jogo das provas orais. Lembrando que as provas orais, no uso capião, ela pode ser complementar, então eu vou usar de forma complementar, vou pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, ou quando o meu cliente tem poucas provas, né? As provas que foram produzidas, documentais, não são provas que causam impacto. Então eu peço uma audiência para reafirmar. O pedido de agendamento dessa audiência, quando omisso, o juiz, é tese de cerceamento de defesa. Então também esse pedido pode ser usado como tese de cerceamento de defesa para um eventual recurso de apelação, tá bom? Legal, né? Então, as provas orais no uso capião, quando vão ocorrer, professor Júlio? De fato, vão ocorrer as provas orais quando o advogado pedir. Quando a advogada pedir para complementar as provas documentais, que são frágeis, são fracas, ou muitas vezes o Poder Judiciário, identificando que existe um conflito, porque alguém se habilitou, contestou o uso capião, pode agendar essa audiência também para que tenha a efetividade de produção de prova. Então nós temos 4 audiências que podem ocorrer no processo civil. No uso capião, normalmente a audiência de conciliação não ocorre, já tinha falado sobre isso, vamos voltar a falar em outro momento. Só se for pedido, o processo se tornou litigioso. Instrução e julgamento quando realmente as provas documentais deixam a desejar, o processo se torna litigioso. E já vi alguns casos aqui no escritório de uma audiência de discernimento, o juiz marca para tirar algumas dúvidas para posteriormente propor a sua decisão, né? Então, é uma audiência que não é tão comum, mas vem acontecendo nos últimos tempos, tá bom? Eu agradeço a você e até a próxima aula. Muito obrigado.